fala no livro de Lucas, que existia um homem chamado Zacarias. Zacarias era um sacerdote do Senhor. Ele tinha por esposa uma mulher chamada Isabel, que era descendente de Arão. Capítulo 11, Lucas 1, diz: Então lhe apareceu um anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao ver Zacarias, turbou-se, e o temor se apoderou dele. Mas o anjo disse: Não temas, Zacarias, porque tua petição foi ouvida. Tua mulher Isabel gerará um filho, ele chamará João. Terá esposa e filho, e muitos se regozijarão com seu nascimento, pois será grande aos olhos do Senhor. Não viverá jamais, será cheio do Espírito Santo, desde o ventre de sua mãe. E muitos dos filhos de Israel fará voltar ao Senhor seu Deus. E ele mesmo irá diante dele, e o Espírito e o poder dele guia para fazer voltar os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à sensatez dos justos, para preparar para o Senhor um povo bem disposto. Zacarias já era homem de idade quando o anjo do Senhor apareceu para lhe fazer essa promessa. Zacarias e Isabel. Mas Zacarias, por incrível que pareça, mesmo ele sendo sacerdote, não acreditou na palavra do Senhor. Aleluia. Zacarias disse ao anjo: Como eu poderia estar seguro disso? Porque eu sou ancião e minha esposa é de idade avançada. O anjo lhe respondeu dizendo: Eu sou Gabriel, porque está sempre na presença de Deus. Eu fui enviado para falar contigo e para te anunciar essas boas notícias. Agora tu permanecerás em silêncio e sem poder falar até o dia em que sucedam essas coisas, porque não deste crédito às minhas palavras, as quais se cumprirão em seu devido tempo. Aleluia. O Senhor tem uma promessa para fazer na minha e na sua vida. Aleluia. E Ele vai fazer no devido tempo. Mesmo Zacarias ouvindo, sendo sacerdote do Senhor, ele duvidou. Certo? Ele olhou para as circunstâncias, sendo ele de idade avançada, assim como sua esposa. E naquele mesmo momento ele ficou mudo até o nascimento da criança. Eu trago para os irmãos nessa noite Deus prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia, Deus. Seja pela boca ou seja pela dor. Zacarias não precisou ficar em cima de um leito, mas ele ficou emudecido durante o tempo da gestação. É verdade. O Senhor vai cumprir na minha e na sua vida tudo o que Ele tem para fazer. Mas cabe você decidir a qual palavra você vai aceitar. Se você vai olhar essa circunstância, se você vai acreditar na palavra que o Senhor tem para a sua vida. É verdade. Ele tem uma promessa de salvar a minha e a sua casa. Ele tem uma promessa de salvar a minha vida e a sua vida, a dos meus parentes e a dos seus, aqueles que estão próximos a ti. Aleluia, Jesus. Mas não é só você falar da palavra do Senhor, é você tomar uma decisão de levar o Evangelho à frente. Eita, glória. Aleluia. No versículo 62, ainda do capítulo 1, está dizendo: Então, quando perguntaram o nome da criança, Zacarias não podia falar, ele só podia fazer sinais. Estava mudo. Aí diz aqui: Então perguntaram por gesto a seu pai como desejaria que o menino se chamasse. Ele pediu uma tábua e escreveu o seguinte: João, esse é o seu nome. Todos os admiraram. Imediatamente sua boca foi aberta e desatada a língua começou a falar, bendizendo a Deus. E veio temor sobre todos os que viam ao seu redor, em toda a região montanhosa da Judéia. Se mentava todas as coisas. Todos que ouviram elas guardavam em seu coração, dizendo: O que esse menino será? Porque certamente a mão do Senhor estava sobre ele. A mão do Senhor está sobre a promessa que Ele fez para mim e para a sua vida.
Aleluia. Nós podemos entender aqui que se você duvidar, Deus vai arrumar um jeito de fazer. Se você não crer, Deus vai arrumar um jeito de fazer. Então creia nas promessas do Senhor. Mas não fique sentado. Faça a vontade do Senhor se cumprir. Leve o Evangelho a toda criatura. Fale do Senhor a todo momento. Irmão, às vezes a gente arruma muita desculpa por não fazer a obra. Às vezes a gente arruma muita desculpa por estar parado. Não importa quem está parado do seu lado. Faça você mesmo. A Bíblia diz que se a sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Você não precisa ninguém o que você está fazendo. Mesmo que ele aponte erradamente. Mesmo que aquilo pareça que você está parado. Deus está vendo. Deus está vendo o que você está fazendo em secreto. Deus está vendo suas orações. Ele está vendo o seu coração. Ele sabe o desejo que você tem. E quando você coloca o seu desejo de lado, você cumpre as promessas do Senhor. Deus tem promessa para fazer na minha e na sua vida. Não esqueça. Mesmo que tudo pareça difícil, mesmo que tudo pareça contra, se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. A própria Bíblia diz que Deus não é homem para que meta, nem filho do homem para que se arrependa. A promessa que Ele fez para a sua vida e para a minha vida, Ele vai cumprir. Mesmo que demore o tempo que for, não desista, continue caminhando. Creia somente que o mais Ele fará.